Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. 78º dia de 100, 68 de 100. Segundo o teólogo Antônio Gilberto, o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Toda a Bíblia, ela ensina, corrige e instrui. Amém? A Bíblia foi escrita por 40 autores de lugares diferentes, de tempos diferentes, mas todos inspirados pelo Espírito Santo. A origem da Bíblia não está no homem, mas está em Deus. Por quê? Porque toda a Escritura, Paulo vai dizer, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, não deixe que nada venha roubar a nossa atenção no momento da sua leitura. Nos ensina a fazer uma boa exegese, uma ótima interpretação da Tua Palavra. Nos ensina, nos capacita, Espírito Santo, através e por meio da Tua Palavra, das Escrituras Sagradas, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios, do 1 ao 9. Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, filho de Davi. São exatamente hoje dia 8 de abril, 5h36 da manhã. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina de tua mãe. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para teu pescoço. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançará a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Até quando os nécios amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras.
Mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a minha mão e não houve quem deste atenção? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me te rirei da vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamaram, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborrecem o conhecimento e não preferem o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a sua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas dos juízos e conserve o caminho dos santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lhe lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios capítulo 3. Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-a na tábua do teu coração. Achará graça e bom conhecimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor,
Nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas suas veredas paz. É a árvore da vida para os que seguram, e bem-aventurados são todos que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, e preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Amém. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão pode fazê-lo. Não diga ao teu próximo, vai e torna, e amanhã eu te darei, tendo tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenha inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Capítulo 4 de Provérbios. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guarda. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará, e abraçando-a ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direita te fiz andar. Porque elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar ao ímpio. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais,
até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes, aparta-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e dos teus caminhos sejam bem ordenados. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Pondera. Examina, né? Deve ser pondera. Isso mesmo. Pondera a vereda de teus pés. E todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Filho meu, capítulo 5, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido para que conserves os meus avisos, e os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, e as suas carreiras são variáveis, e não as conhece. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não vos desvie das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês aos outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os seus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres, inclinei o meu ouvido. Quase em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas, sejam para ti só, e não para o estranho contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-se-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçaria o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Capítulo 6. Filho meu, de Provérbios, se ficastes porfiador do teu companheiro, e se deste tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste na mão do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se sábio. Qual não tendo superior, nem oficial, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão
Prepara no verão o seu pão, na cega prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, olha só, o qual não tendo superior, ou juiz, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Esse é o homem de Belial, meu Deus. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira. E a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua... Não deixes a lei de tua mãe. Ata-o perpetuamente ao teu coração, e pendura ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Lisonjas da língua estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomar alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria o ladrão? Quando furta para saciar a sua alma, tendo fome, mas encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque furioso é o ciúme do marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Provérbios capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência, chama a tua parenta, para que te guardem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grandes, olhando eu,
Vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo da tarde, do dia, na escuridão e trevas da noite, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças. Espreitando por todos os cantos, aproximou-se dele e o beijou, esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho contigo, hoje paguei os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama como cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores, até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e persuadiu. E ele segue logo, como o boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, estais atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdidos nas tuas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Capítulo 8. Provérbios. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho das encruzilhadas, das veredas, ela se coloca. Da banda da porta da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homem, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem perversa. Todas elas são retas para os que bem as entendem, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os cubins. E de tudo o que deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes, ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanente aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus,
Aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunham o fundamento da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeites. Sede sábios, sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, cada dia esperando as obreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida te acrescentarão. Se fores sábio, para ti sábio serás. Se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma, e assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam, seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E os faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Glória a Deus. Nós lemos aqui Provérbios, né? Agora nós vamos ler Filipenses. Filipenses capítulo 1, capítulo 2. Terminamos Efésios, né? Filipenses 1 e 2. Vamos lá. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vem comigo na palavra. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria orações por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho.
porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis suportar-vos dignamente, portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar
segundo a sua boa vontade. Vou repetir. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto, e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também elogios de Timóteo, Epafrodito e mensageiro de Paulo, junto aos Filipenses. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo os vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Forte, né? Passeou Mateus, profeta, glória a Deus. Mateus, servo de Deus. Olha que palavra, Mateus. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Paulo escrevendo aos Filipenses. De sorte que espero enviá-los a vós logo que tenha provido aos meus negócios. Mas confio no Senhor. Olha que Paulo fala. Pega essa daí. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei com tudo necessário mandar-vos Epafrodito. Olha o discípulo de Paulo, obreiro de Paulo. Epafrodito, meu irmão e cooperador. Olha que Paulo fala. Epafrodito, meu irmão. Esse nome aqui é aquele diferente, né? Epafrodito. Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. Olha que Paulo fala. Epafrodito é companheiro nos combates, mas é meu companheiro no combate. Paulo está falando, companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Estou terminando. Porquanto tinha muitas saudades de vós, todos estavam muito angustiados de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Então, Epafrodito, olha para você ver, Epafrodito, servo do Senhor, ficou doente. Então, todos nós estamos sujeitos, né, a enfermidades. Epafrodito estava doente. Olha aqui, E de fato esteve doente e quase à morte. Olha só, mas não deixou de fazer a obra. Marca aí. Então Paulo está falando que Epafrodito estava muito doente e quase morreu. Mas Deus se apiedou dele, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Paulo está dizendo assim, Epafrodito estava fazendo a obra, ele ficou doente e quase morreu, mas Deus teve piedade dele e ele foi restaurado. Olha só. Eu vou ler de novo isso aqui, já estou terminando. Então, e Epafrodito fazendo a obra ficou doente, mas mesmo assim continuou fazendo a obra. Olha que lindo. De fato, esteve doente, Paulo está falando, e quase à morte, quase morreu, mas Deus, ele está falando, se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, Paulo está falando, receba aí Epafrodito. Epafrodito faz a obra do Senhor, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele. Recebei, pois, o Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte.
Olha o que Paulo está falando, pela obra de Cristo, ele ficou doente, quase morreu, mas Deus se apiedou dele, e Epafrodito está de pé. Olha que lindo, que obreiro amado, que fez a obra do Senhor, foi companheiro de Paulo nos combates, ficou doente, quase morreu pela obra de Cristo, mas está firme, está de pé. Epafrodito, vê aí, pesquisa aí sobre Epafrodito. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Não se preocupava não se preocupava nem muito com a sua própria vida, mas com a obra de Cristo, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém? Que lindo isso aqui. Glória a Deus. Epafrodito, varão. Epafrodito ficou doente por causa da morte de Cristo, quase morreu, mas Deus teve misericórdia de Epafrodito, e Epafrodito continuou firme na obra do Senhor. Glória a Deus, que lindo, né? Epafrodito, olha que Paulo está falando. Receba Epafrodito aí, ó. Receba, porque ele ficou doente, quase morreu pela obra de Cristo, mas Deus teve misericórdia de Epafrodito e ele está de pé, e receba ele aí com honra. Vamos orar ao Senhor. Deus te abençoe, Mateus, companheiro no combate, maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, Rabassou, decanta. Eu te agradeço, obrigado por esta leitura, obrigado por este momento, obrigado pela vida, obrigado pelo ar. Abençoa nosso dia, meu Pai, supre as nossas necessidades, que nem Provérbios fala, meu Pai, que nós possamos ser sábios, meu Pai, que nós possamos fugir da aparência do mal, meu Pai, o temor do Senhor, aleluia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ó, meu Pai, em nome do Senhor, nos ensina a fazer a obra como Epafrodito, meu Pai, que fez a obra, meu Pai, ficou doente pela obra de Cristo, mas o Senhor o visitou, o Senhor, meu Pai, o ajudou. Em nome do Senhor, nos ajuda e nos abençoa em nome de Jesus. Deus te abençoe, Epafrodito.